Olá, começando aqui o Crente Podcast em mais um episódio aqui para você. E já quero aqui agradecer você que está chegando aqui para assistir a mais um episódio. Meu nome é Rafael e hoje eu tô com a terapeuta Eliette Santos. E ela já veio aqui, já contou o testemunho dela, já fez uma série aqui, inclusive, você que acompanhou ela pela série Curando as Raízes aqui, ela veio aqui, fez uma série de vários vídeos aí com vários temas importantes, mas hoje ela veio aqui falar de mais um tema muito importante e relevante, que é a síndrome do ninho vazio, né? Aquele sentimento quando o filho vai embora e a casa fica aquele vazio. Muitas mães ali, às vezes tem aquele vazio no coração, às vezes passa, né? Mas muitas vezes alguém aí pode estar numa depressão, entrado numa ansiedade, e em muitos casos causam vários problemas psicológicos, inclusive, né? E o casal, como é que fica quando esse ninho fica vazio, né? Seja por conta do filho for ali casar ou morar longe, um emprego longe de casa. Então, nós vamos falar sobre essa síndrome do ninho vazio. E antes de eu chamar aqui a terapeuta Eliette, eu quero convidar você que está assistindo aí a se inscrever no canal, compartilhar, tá? Vamos deixar aqui embaixo, já quero deixar um recado aí que vai estar na descrição do vídeo, uma comunidade para você entrar, em que a terapeuta Eliette vai estar lá para te ajudar também, tá bom? Então, eu já quero chamar aqui a terapeuta Eliette, seja bem-vinda. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Olha, é um prazer mais uma vez estar aqui, falando dessa síndrome, né, que é muito importante. Pela terceira vez estou aqui e é um prazer. Eu só tenho que te agradecer você, agradecer a Jamile, agradecer a sua equipe que está aqui para nos atender nessa tarde. Amém. Eu quero agradecer a tua presença de novo aqui, né? Acho que alguns vão conhecer agora, pessoas novas que chegaram no canal aqui, não conhecem a Eliette. Ela já gravou uma série aqui, Curando as Raízes, está aí no canal, só você entrar lá. E também eu quero aqui honrar a vida dela, porque se o Crente Podcast começou, foi ela e o esposo dela, o pastor Fernando Filho, que cedeu o espaço lá na igreja para a gente começar o Crente Podcast, né? Então eu sou muito grato a Deus pela vida dela e pelo esposo, que é o pastor Fernando Filho, que inclusive está aqui atrás, né, nos bastidores, né? Então eu quero honrar a sua vida, porque vocês foram pessoas que nos apoiaram quando a gente começou esse Crente Podcast. E de lá, graças a Deus, viemos para cá, para esse estúdio, mas sempre Deus envia pessoas para nos ajudar, né? Quando Ele tem um propósito, Deus enviou vocês para nós. Então eu quero que vocês aí conheçam a Eliette, que foi uma mulher de Deus, e o pastor Fernando Filho também, que cedeu aí espaço lá e nós começamos. E você é sempre bem-vindo aqui, vocês, viu? Obrigada, Rafa. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? Esse acolhimento, esse aconchego. Vocês são resposta de Deus nas nossas vidas, é isso. Amém. Então vamos começar? Vamos lá. O que seria essa síndrome do ninho vazio, pastora? Rafa, eu vou contar um pouco da minha experiência. Primeiro, você é pastora, né? Isso. Vamos lá. Pastora Eliette e terapeuta também. Você faz atendimento. Exatamente. E ainda sou fotógrafa, Rafa. Fotógrafa, olha só. E isso tirou aí. umas fotos bonitas lá que Sim. eu vi. Além de pastora, terapeuta, você atende pessoas, né? Atendo pessoas online, presencial. Tá certo. Então tá bom. E esse tema tem falado forte ao seu coração? Muito, porque assim, eu passei por essa síndrome e hoje eu atendo mães, pais também, que passaram por essa fase, estão passando, algumas já no estágio de depressão. Então eu achei muito importante trazer esse tema, né? Uhum. Então, o que seria? Vamos lá, então. O que seria essa síndrome do ninho vazio? É o seguinte, a mãe, o pai, ele cria os seus filhos, né? Ali conforme eles têm condições.
no seu aconchego, no acolhimento, no controle. E a gente esquece que um dia esse filho vai crescer e vão ter as escolhas deles. E foi isso que aconteceu. O Júnior, né, o Fernando Júnior, ele sempre estava mais grudado no meu esposo. O Fernando é seu filho? É o meu filho, o Júnior. Ele sempre esteve mais ao lado do pai, porque ele atendia as agendas junto com ele. Só que aí a fase foi passando, eles foram crescendo e se tornaram homens adultos. E aí não cabe mais a nós interferir. E a gente esquece que esse dia chega, né? E se não chegou para você, vai chegar. Em 2022, no mês de junho, vai fazer 3 anos agora. O Júnior mais velho chegou primeiro em mim, né? Porque o pai, na hora dessas conversas mais sérias, eles sempre chegaram até a mim. O pai sempre depois, para eu poder conversar com ele, né? Interferir na conversa. Ele chegou em mim e falou assim: mãe, eu vou para São Paulo, vou me mudar, vou trabalhar e eu vou me casar e vou morar por lá. Eita, aí. Nossa, isso? Foi aquele baque, mas eu dei toda a força para ele, incentivei, vai mesmo, filho, vai viver a sua história, vai atrás dos seus sonhos. Só que aí depois eu fui chorar. Fui chorar com o coração apertado, escondido dele, claro, né? Com o coração apertado, um certo medo. Como que vai ser, o que será, porque tudo ia ser novo para ele. Tudo ia ser novo para ele. E aí, quando eu fui ter uma conversa com meu esposo, ele não queria, porque ele tinha, né, na cabeça dele, ele tinha um outro projeto, um outro sonho pro meu filho. Não era realmente o que ele queria. Porque, assim, na cabeça dele, o meu filho ia trabalhar aqui, casar, morar aqui. Né? Porque eles tinham uma conexão muito forte. Ainda existe essa conexão. Uhum. Só que agora é diferente. Uhum. Ele agora vai correr atrás dos sonhos dele. Ele vai ter a família dele. Então, para o meu esposo poder entender essa parte, foi um processo. Foi um processo, porque tudo novo. E foi indo, teve muita conversa com meu filho. O meu filho conversou com ele, já estava noivo já, foi passo a passo, até quando chegou o dia realmente de sair de dentro de casa, de ir embora. Uhum. E já tinha um serviço em vista já. E assim ele fez. No dia que ele foi embora, aí se dá força, né? Você acha que essa cultura não é uma cultura assim, nós brasileiros? Porque a gente olha assim a cultura de fora, de outros países, os pais querem que empurra, né? Eles empurram os filhos logo cedo, né? Inclusive surgiu uma pesquisa que é oficial, em que os filhos estão saindo de casa cada vez mais tarde de casa. Às vezes por questões financeiras, ou por, né? Então, e também os pais, isso que eu estou te perguntando, porque nós brasileiros, famílias, a gente pensa que nossos filhos vão estar do nosso lado, na nossa cidade, assim, perto de nós o tempo inteiro, né? Sim. E quando ele faz essa escolha para ir para longe e estar em outro lugar, ou foi no teu caso, né? Aí não é uma coisa que se espera, né? Normalmente, né? Sim. Mas você acha que isso não é uma cultura brasileira, assim, nossa, que a gente precisa ter um posicionamento, assim, de pensar que nós não estamos criando filho para nós? Tem uma transferência, existe uma transferência. O que eu pude analisar no meu esposo? Ele transferiu algo que ele viveu durante a infância dele, durante a adolescência dele. Qual que foi essa transferência? Eu lembro que o meu esposo, ele falava muito assim, durante a infância dos meus filhos, os meus filhos não vão passar pelo que eu passei.
E eu também, porque eu vim de uma família tóxica, eu vim de uma família disfuncional, eu vim de uma família que a minha mãe teve que lutar muito, teve muito esforço, minhas irmãs foram trabalhar cedo. Eu lembro que o primeiro emprego que eu tinha 13 anos. Ou seja, já estava indo cedo trabalhar. E a gente sabe que pessoas mais velhas do que eu, igual a minha mãe, 9 anos já trabalhando, 10 anos trabalhando. Então, esses filhos já estão acostumados nesse ritmo. O meu esposo, ele teve que sair, ajudar a família, a trabalhar. Então, na visão do meu esposo, teve uma transferência. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. E eu falava assim, amor, entenda. Os nossos filhos nunca vão passar pelo que você passou, porque é diferente. Uhum. Épocas diferentes. Épocas diferentes. Não tem como você comparar a oportunidade que você não teve na época. Hoje os teus filhos têm. O que a gente deve fazer é incentivar os nossos filhos, sim, a trabalhar, correr atrás dos sonhos deles. Se lá atrás você não teve oportunidade, então hoje a gente deve ser grato a Deus, porque hoje ele tem, sim, essa oportunidade de correr atrás, de fazer as coisas. Nós não podemos deixar o medo tomar conta. Então, eu percebi que o meu esposo, ele teve, sim, essa transferência. Mas, na verdade, a gente nunca vai... Eu nunca vou passar pelo que minha mãe passou. Mas por conta dos traumas que eu tive, por conta de rejeições, por conta de abandono. E quando falamos de abandono, quando falamos de rejeição, muitas mães vão falar assim... Como que o meu filho tem esse sentimento, sendo que eu nunca abandonei o meu filho? Mas a criança, qual que é o pensamento de uma criança? Brincar. Brincar. E aí, quando a mãe, o pai fala, olha, filha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, dependendo do que a criança ouve dentro de casa, é corrigido, a forma como essa mãe, esse pai coloca a criança para fazer alguma coisa, a criança ela vai traumatizar, a criança vai se sentir rejeitado, a criança vai se sentir desvalorizado. Então, é um tema bem forte. Então, pelo que eu entendi, o meu esposo, ele estava transferindo algo que ele viveu nos filhos dele. E isso atrapalha. Porque assim, eu não tive isso. Então, eu quero que o meu filho tenha. Eu não tive condições de fazer uma faculdade lá atrás. Eu quero que o meu filho faça. Então, na verdade, esse filho está vivendo por ele mesmo, pela vida que ele tem, ou ele está vivendo para agradar o pai, para agradar a mãe, para viver os sonhos dos pais? Então, tem muitos filhos hoje que eles estão vivendo, não é o sonho dele, mas é o sonho dos pais. Então, é ansiedade, é depressão, é transtorno do pânico. Então, dentro dessa dinâmica vai gerar assim, muitos transtornos emocionais. Depois que o meu filho saiu de casa, teve esse vazio. Na época, o que me ajudou a entender os meus pensamentos foi porque eu já estava na formação como terapeuta. Mas assim, quem não tem essa ajuda, quem não tem orientação, porque assim, o filho ficou o pai, ficou a mãe, ainda eu tinha o meu outro filho, o Bruno, e esse pai, essa mãe precisa desse acolhimento. E as pessoas que estão de fora, que não sabem, não vão entender. Cada um vai ter o seu pensamento, cada um vai ter a sua opinião. Então, o que me ajudou foi a minha formação na época. Então, lá dentro da minha formação, eu descobri os traumas, eu descobri o apego, eu descobri que o apego que eu estava tendo fazia parte, mas eu não podia ficar preso àquele apego. O meu esposo também não podia ficar preso a esse apego. Então, eu fui trabalhando, conversando. Tinha dia que eu tinha crise de choro. E aí, o que fazer nessa hora? Ligar para o meu filho?
Filho, eu tô com saudade. Filho, vem embora. Quantas vezes deu vontade de fazer isso? Mas não. Eu me acolhi, fui para os pés do Senhor, fui orar, fui louvar e fui me curar. Dessa forma, e conversando com meu esposo, conversando com o meu outro filho, porque assim, um filho se foi, mas eu não perdi o meu filho. O meu filho foi atrás de um objetivo, foi atrás de viver o sonho dele. E assim, ao mesmo tempo que eu tinha aquele vazio, ao mesmo tempo que eu tinha aquela sensação ruim, mas eu era muito grata. Porque ele teve coragem. Foi um homem de coragem. Eu não entreguei um menino para a sociedade. Eu não entreguei um moleque, eu entreguei um homem. Era dessa forma que eu estava vendo meu filho. Eu não entreguei uma criança, eu não entreguei um menino, eu entreguei um homem. O meu filho é homem, o meu filho ele vai trabalhar, o meu filho ele vai conseguir os objetivos dele. Tudo que eu não consegui durante a minha vida, ele pode ter melhor do que eu. E foi isso que aconteceu. Trabalhou, ficou noivo. Eu tive a oportunidade de fazer as fotos dele. A nossa conexão não terminou. Eu não tive aquele sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, porque já a gente vamos chegar nessa parte. O meu esposo, ele passou por essa fase, né? Um pouquinho do abandono, um pouquinho da rejeição, e fomos seguindo a nossa vida. Só que com 3 meses, outro baque. O meu outro filho, o Bruno, Ixi, e agora? chegou em mim, mãe. Eu recebi uma proposta de trabalhar no Rio de Janeiro. E eu vou. Abracei o meu filho. Fiquei muito, muito feliz com ele. Dei força para ele. Depois, o que eu fiz? Fui chorar. Fui chorar. Falei, Senhor, mais um filho meu está saindo. Mas glória a Deus por isso. Eu te louvo. Eu fui orar. Eu fui para os pés do Senhor. Eu fui agradecer e fui me acolher. Porque então é normal. Você tem uns filhos ali perto de você, tudo que fazia era juntos, e agora mais um filho está indo. Mas o que eu tinha no meu pensamento, eu não estou perdendo o meu filho. Não é uma perca, é um ganho. Sabe aquele sentimento de eu fiz o meu melhor? Eu fiz o melhor que eu podia. Embora dentro desse melhor, teve feridas, teve traumas, teve conflitos com os meus filhos. Eu não posso esquecer, né, dessa parte, Rafa. A gente cria os nossos filhos, a gente fala palavras que machucam, eles também usam palavras que nos machucam, mas no final, o que prevalece? O princípio bíblico, perdão. Durante essa jornada, durante esse tempo que o meu filho saiu, e foi assim, quando o Bruno saiu, não teve um preparo. Quando o Júnior saiu, ainda teve uns dias, sabe, de preparo, e o Bruno não. O Bruno, tipo assim, mãe, é daqui 3 dias. Então, foi muito rápido, arrumar mala, preparar as coisinhas dele, o quartinho dele, deixar ali do jeito que, sabe? Então, E aí é chorar. Chorar, porque assim, existe aquela tristeza, o meu filho está indo. E aí, mais uma vez, o consolo do pai, né? Teve conversa com o pai. E Bruno vai me deixar mesmo também, Bruno. Ô, Bruno, eu contava com você. Ô, Bruno, porque até então... Ele não queria que ele fosse no começo? Não, né? Na verdade, meu esposo não queria nem que o Júnior fosse. Porque assim, Rafael, todas as agendas, quem tocava para ele? Era... O Fernando, estava lá, só o para Júnior. explicar para as pessoas, o seu marido, ele é cantor. Cantor. E os seus filhos eram os músicos. Músico, e o que Bruno tocava para ele. E o Bruno trabalhava na parte das câmeras, né?
Entendi. Filmava também ele. Filmava, fazia os clipes, ajudava ele nas composições de música, de Aí seu marido saía filmagem. viajando, atendendo as agendas e eles iam junto. Exatamente. Então, assim, eu entendo, né? Porque, assim, o meu esposo, ele não esperava essa parte. Então, qual foi o sentimento que o meu esposo teve? De abandono e de rejeição. Entende? A mente? Uhum. Ou seja, aí a mente faz o quê? Faz uma somatória de todas as vezes que o meu esposo se sentiu abandonado, rejeitado, situações da infância, situações da adolescência. Então, até a mente dele poder entender, compreender, existe um processo. Uhum. Então, eu tive muita conversa com ele. Uhum. Os seus filhos não estão te abandonando. Os seus filhos não estão te deixando. Por mais que ele entendesse essa parte, ainda tinha dor. O que faltava nele? Tratar a dor. Enquanto essa dor não ser tratada, enquanto a mente dele não entender, ele iria, sim, continuar sentindo. Porque tinha a questão do trabalho também que eles faziam, né, para ele, né, que ajudava muito ele. Então, largou tudo. Parou tudo, por né? isso que veio, Rafa, esse sentimento. Uhum. É como se agora ele falasse assim, e agora? Eu tô sozinho. E agora? Quem vai me ajudar? Aí é onde eu entrei, amor. Você tem uma dependência nos teus filhos. Uhum. Deus, ele está nos dando a oportunidade. Não depender dos filhos, não depender das pessoas. A gente precisa das pessoas, a gente precisa dos nossos filhos, a gente precisa dos nossos pais. Agora, a dependência é uma prisão, é triste porque a gente sofre. Então, eu também estava saindo de uma dependência emocional, o meu esposo também estava saindo de uma dependência emocional. E o que fazer? Agora é transferir essa dependência para Deus. Uhum. Não existe um outro caminho, não existe ninguém a não ser a gente tirar a nossa dependência emocional todinha e levar para Deus, colocar no altar. E aí vem o medo, né? Rio de Janeiro, né? Porque assim, só que é interessante. Quem mora no Rio de Janeiro, quando ouve falar de São Paulo, eles também têm medo de São Paulo. Uhum. E quem está aqui em São Paulo, quando ouve falar do que acontece no Rio de Janeiro, tem medo também. O que eu fiz? Eu entreguei o meu filho totalmente a Deus. Senhor, meu filho está indo, o meu filho é do teu altar. Nenhuma palavra negativa vai entrar no meu coração. E aí a gente entra nesse conflito do medo, o que será, o que vai ser. Mas é o que eu te disse, a minha formação me ajudou muito. Eu trabalhei muito no medo, na rejeição, no abandono, nessas dores emocionais. Então, foi o que me ajudou. Então, conforme eu estudava ali, eu fui passando para o meu esposo. Essa fase, o que aconteceu? O meu esposo, ele já foi se desligando dos meus filhos, né? Conseguiu entender a saída dos meus filhos, que ele fez o melhor, ele fez o que ele podia, e agora cada um ia seguir o seu caminho. Não importa o que acontecesse, nós, como pais, temos que aceitar. Dentro desse caminho vai ter algumas coisas, vai haver algumas situações que você não é obrigado a concordar, a aceitar sim. O que é o aceitar, que muitas pessoas têm dúvida? Uhum. Aceitar eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, eu não tenho domínio. Porém, eu aceito, tem algumas coisas que eu não concordo. Eu aceito, mas eu não concordo. Então, ele foi trabalhando nessas partes dele, só que aí, por outro lado, ele criou um apego sobre mim. E começou a me sufocar. Ele descarregou em você. Ele transferiu tudo para mim. Entendi. Transferiu.
Enquanto isso não é curado, sempre você vai descarregar em alguma coisa, Exatamente. em algo, Quando né? Ou você não pessoas. isso, quando você não cura algo em você, você sempre vai transferir para alguém. Ou consciente, ou inconsciente. E chegou uma fase que o meu esposo, ele estava me sufocando. Porque eu não podia sair. Não, você não vai. Não, eu não vou ficar só. Eu lembro que quando chegou os preparativos do casamento do meu filho, eu queria estar lá. Eu queria ter ido uma semana antes. Ele não podia ir durante essa fase porque ele estava com compromisso e ele não podia ir para ficar vários dias. E eu queria ir. E daí ele teve crise de ansiedade. Eu tive que acolher ele. Eu tive que conversar muito com ele porque ele transferiu tudo para mim. Quando eu falava assim, Mó, eu vou. Eu preciso ir. Sabe? Ele já tinha crise de ansiedade. Então, o que ele estava sentindo? Ele estava sentindo um sentimento, um vazio. Ele queria que você suprisse aquilo. Suprisse. Então, eu falava assim, amor, você precisa curar essas dores, porque eu não posso te suprir. E daí eu já aproveitei e já falei assim, amor, imagina se Deus, ele resolve me levar. Se Deus, ele me resolve me tirar daqui. Verdade. Se eu morro hoje, como que vai ser a sua vida? Então, a gente trabalhou muito, eu trabalhei muito essa parte. Aí você já estava fazendo curso de terapeuta, já marcou uma sessão ali, já? Exatamente. Já era terapia para ele também, já começou a ajudar ele. Sabe? Entendi. Então, era terapia para mim, terapia para ele. E eu fui conversando muito com ele, porque quando a gente fala de apego, tá em todos os ambientes, né? Eu atendo pessoas em luto. Eu atendi uma cliente recentemente que o marido dela se foi, Deus levou, e aí ela ficou se sentindo sozinha, os filhos já estão casados, e aí veio esse sentimento de vazio, de abandono, de rejeição. Ô, pastora, mas quando ocorre assim de o pai ou a mãe querer impedir o filho, né? Ou querer manipular situações para que... ou querer colocar coisas na cabeça para que o filho não vá para o mundo, né? Não escolha aquilo que ele deseja. Quais as consequências que isso pode trazer também para o filho? Ansiedade, depressão, transtorno do pânico. Vai gerar esse tipo de transtorno, porque assim... Imagina, eu sei que a mãe e o pai quer o bem para esse filho. E muitas coisas, a maioria das coisas que os pais falam para o filho, olha, cuidado com as más companhias, olha, faz isso, faz aquilo. Só que às vezes esse filho não quer viver o que o pai está falando. Então você vai fazer o quê? Você vai manipular esse filho? Não tem como, né? Não tem como, mas eu sei que tem pais que manipulam o filho. Você vai estar suprindo a sua necessidade, mas vai estar sufocando o filho. Sufocando o filho, exatamente. Vai estar sufocando o filho. Quantos pais fingem? Finge que está passando mal. Porque, eu estou falando porque eu trabalho nessa área. Então, eu sei. Fala que está passando mal, fala que não está bem. Para quê? Para esse filho vir até a mãe, vir até o pai. Então, isso é o quê? Isso é manipulação. Então, isso é o quê? Isso é dependência emocional. E toda dependência emocional, ele vai gerar um transtorno. Eu amo demais o meu filho. Pelo meu filho eu morro. Eu dou a vida pelo meu filho. Não morra pelo seu filho. Viva pelo seu filho. Vá viver por ele. Vá buscar um novo propósito. Então, o meu esposo passou por essa fase. Ele transferiu em mim. Então, tivemos muita conversa. O meu esposo ainda tem um certo apego que eu tento ainda conversar com ele. Aí, vamos dizer que ainda existe um processo, 3 anos. 3 anos. Mas por quê? Os meus filhos se foram e aqui em Boituva, só quem mora somos nós dois. Então, a gente tem que buscar um novo propósito, a gente tem que reinventar, né? Quando toda mudança que ocorre na nossa vida é uma oportunidade de a gente
conquistar, ver outras coisas, ter outras visões, executar outras tarefas, e às vezes a gente fica preso naquilo, né, e não quer sair Sim. daquilo, né? Como que uma família, né, o casal, ele pode ressignificar tudo isso nesse vazio? No nosso caso é isso, é buscar o que eu gosto de fazer. Não ficar preso à dor. O que você gosta de fazer? Qual é o teu tipo de trabalho? Porque assim, quando tá ali o casal com os filhos, o que muito a gente usa? Ai, mas eu tenho os meus filhos. Ai, eu tenho que cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, com a saída dos filhos, eu vou ter mais tempo também para o meu esposo. Sair juntos, pegar um cinema, ir em um shopping, fazer outros tipos de trabalho. Aí tem a igreja, tem tantas coisas que a gente pode descobrir nessa fase. Uhum. Então, assim, não ficar preso a essa dor. O casal também se redescobrir também, né? Exatamente. Se aproximar mais. Se aproximar mais, namorar mais, ter mais tempo para o outro. Não vai ter mais os filhos ali para chamar, interferir. Olha o tanto de tempo que tem para namorar. Ministério. Que vocês também abriu o ministério de vocês. Abrimos também, né? O nosso Uma ministério. Igreja. Exatamente. Abençoada. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem, né, para descobrir. Uhum. Então, assim, aos poucos, o meu esposo ele foi se desligando, porque a mente dele entendeu, compreendeu. Até que hoje ele entende bem. Mas, assim, até um ano atrás, ele ainda tentava. Filho, mas e se você vir para cá? Filho, mas e se você vir trabalhar aqui? E foi quando eu falei assim, amor, vamos focar na gente. Esquece agora. Uhum. Vamos só orar pelos nossos filhos. Vamos só abençoar os nossos filhos. Uhum. É legal ele ter escolha deles. Deixam ele com as escolhas deles. Deixa eles viver a vida deles. Porque agora é tudo novo. Vamos focar. Porque até então, tudo que a gente ia fazer... Ai, mas e o Bruno? Ai, mas e o Júlio? E agora tem uma netinha. Olha que coisa linda. Olha o fruto, Rafa, de tudo isso. Verdade. Eu vi as fotos lá no seu Instagram. Então ainda fica, sabe, aquele costume. Linda. Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente quer incluir. Eu falei assim, não, amor, é só nós dois. Sim. E no caso do seu esposo, ele teve uma ajuda sua, né? Você ajudou, ele teve um apoio. Teve. Mas no caso da pessoa, ela estar sozinha, né? Porque pode haver casos de ela estar sozinha. Por exemplo, uma mãe solo, por exemplo, que o filho foi embora e ficou só ela na casa. Não tem um marido, não tem um esposo. Como que você aconselharia essa mulher que está sozinha? Ou pode ser um homem também, um pai? Sim, porque assim, ó, existe esse processo, né, do vazio, se sente abandonada, se sente rejeitada. É muito importante essa mãezinha ela ter uma rede de apoio. Porque, assim, são vários ângulos para você olhar. Uhum. Vai ter aquele grupo de pessoas que vai condenar essa mãe. Ai, não deixa o filho viver. Ai, porque o filho foi embora. O filho precisa ter a vida deles, né? Mas essa mãe também ficou. Essa mãe precisa ser acolhida. Esse pai precisa ser acolhido. É o que eu te falei. O que me ajudou foi a minha formação. Uhum. Mas, assim, e se eu não tivesse esse apoio? Uhum. E eu sei que tem mães que ela tem muito mais dependência emocional. Tem mãe que é 100% com dependência emocional no filho. Uhum. E ela não vai entender imediato. Então, existe um processo. Essa mãe, ela precisa ser acolhida. Uhum. Esse filho também precisa ser acolhido, porque assim, o meu filho foi, só que os meus filhos também passou pelo processo, os meus filhos também sofreram, eles se sentiram também, tiveram esse abandono, tiveram essa rejeição, eles também sentiram, não foi só nós que ficamos em casa, o meu filho passou os perrengues, o Júnior, ele teve esse perrengue, ele teve a dificuldade, porque agora ele não tem mais a mãe dele ali perto dele. Ele não tem mais o pai dele. O Bruno foi para mais longe ainda, para um núcleo totalmente desconhecido.
que não faz parte do nosso convívio. Então, imagina os perrengues que o Bruno passou. Imagine os perrengues que o Júnior passou. E passam ainda, porque a gente só quer ver o lado bom. Mas tem o lado ruim também. Só que assim, eu lembro que o Bruno, ele falou assim para mim: mãe, eu posso passar o que for. Eu posso passar os perrengues que for, mãe. Eu não vou desistir do que eu quero. Mãe, eu quero te dar muito orgulho ainda. E eu falei assim: filho, você não precisa fazer nada para me dar orgulho. Porque você já é o meu orgulho. Você é o meu presente de Deus. Eu percebi que o meu filho queria ajudar financeiramente para compensar alguma coisa, ou tipo alguma cobrança. E eu falei para ele: filho, eu te libero, eu te abençoo. Eu abençoo você. Você não precisa fazer nada para eu sentir orgulho de você. Você já é meu orgulho. E o Júnior também do mesmo jeito. Filho, não precisa você fazer nada para eu sentir orgulho de vocês. Só essa oportunidade de eu ter tido vocês como filho já é um grande presente, já é um orgulho muito grande. Então, assim, eles também têm os perrengues dele. Sim. Ele também tem as dificuldades Ele dele. vai ter esse sentimento também, né? Da desligamento, né? Sim, na hora. exatamente. Tanto os pais quanto os filhos também. Teve Vão choro sofrer. do lado deles. Rafa, eu vou te falar algo assim. Os momentos que eu converso com o Júnior, chamada de vídeo com o Bruno, a nossa conexão é muito forte. A nossa conexão com o pai, esse vínculo. E às vezes começa a ser mais forte do que antes, quando morava junto, né? Sim, porque assim, o Bruno, ele falava assim: mãe, eu te amo, de vez em quando. O Bruno nunca foi muito assim de toque, de abraço. Quando ele faz chamada de vídeo, é mais de 1 hora. Então, mãe, eu te amo, mãe, eu gosto muito da senhora. Ali ele vai colocando, sabe, as dificuldades dele. Hoje eu ouço ele, eu consigo ouvir os meus filhos sem condenar. Eu consigo ouvir os meus filhos sem julgar eles, sabe? Sem fazer cobrança. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eles também não concordam, eu não concordo. E está tudo bem. É esse acolhimento que os nossos filhos precisam. É. A minha mãe, ela foi um pouquinho ao contrário. Ela queria que eu saísse logo. Dá um jeito aí que não aguentava mais eu em casa, né? Ela falava Sim. assim. Mas porque ela não aguentava. Porque ela criou 2 filhos, né? Então ela trabalhava, lavava, passava, fazia comida. Então ela não aguentava mais, queria que eu saísse. Aí, só que na hora que eu saí mesmo, aí que ela viu aí que balançou ela de Sim. verdade mesmo, que daí veio essa síndrome. Mas no caso dela foi rápido, né? Ela Sim. sentiu 1 mês ali, 1 mês, 2 meses, mas depois ela acostumou. Mas tem casos, no caso aqui, tem pessoas que já não superam tão rápido assim, né? Não supera porque aí entra em depressão, né? Depressão. Essa mãe, esse pai, a tristeza é tão profundo que gera depressão. Então, o que essa mãe precisa? O que esse paizinho precisa? De acolhimento. Precisa de uma rede, né, de apoio familiar, amigos. Só que muitas vezes, é o que eu estou te falando, muitas vezes esse pai, essa mãe, não vão conseguir esse apoio no núcleo familiar. Não vão achar esse apoio com os amigos. Então, o que precisa ser feito? Uma ajuda profissional, assim como eu atendo mães nesse estado. Você ajuda essas pessoas. Se Eu alguém ajudo, faço se alguém a precisar da tua terapia. ajuda e tiver nessa situação, você ajuda. Sim, sim. Tá. Porque aí a gente trabalha com essas dores emocionais. Entendi. Rejeição, abandono, humilhação, injustiça, manipulação, traição. Essas são as dores emocionais que todos nós carregamos. Porque quando a gente né? tá num nível assim, a gente não consegue sozinho, né? Não. Tem que ter alguém para Tem que ter poder alguém ajudar. para Acho que ajudar. em qualquer área da nossa vida a qual nós temos uma deficiência, nós precisamos de ajuda. Precisa Não é de verdade? ajuda. É muito bom. E eu queria perguntar assim algo num ponto assim mais delicado, né?
E aquela família ou aquela mãe que perdeu mesmo o filho, às vezes faleceu, um acidente e o lar ficou vazio por conta dessa situação. Entra também nesse Entra. caso de ajuda psicológica? Entra, Rafa, porque assim, ó, o que a gente deve entender? O luto, quando perde assim, alguém em morte, ele geralmente é de 3 a 4 meses. Uhum. Não tem o que fazer durante esse processo. Vai sentir a dor, vai sentir a tristeza, as dores, e é necessário sim sentir, colocar para fora, não reprimir a dor, porque se a pessoa reprime essa dor, vai gerar por muitos e muitos anos. O que acontece? O luto, ele é para sempre, mas a dor não. A dor O que seria não reprimir tem que a dor? Reprimir é você tentar ser forte. Ah, Eu tenho que ser forte, não posso chorar, eu tenho que entendi. engolir o choro, ou eu tenho os meus outros filhos para cuidar, eu tenho o meu emprego. E aí essa pessoa reprime a dor, tenta ser forte, só que chega um determinado tempo que a conta vem. É. A conta vem. Ou durante esse período, a pessoa não consegue mais, vamos dizer, seguir em frente, como é o caso dessa cliente que eu atendi, que terminamos, foi 1 mês, 4 sessões de terapia. Ela perdeu o esposo dela em morte e ela foi seguindo a vida, só que aí, com 6 meses, ela não aguentava mais, ela não tinha mais vontade de viver. Cada vez que ela pensava no esposo dela, ela não via mais sentido de viver. E isso pode causar, inclusive, também problemas no corpo? Também? Dores de estômago, garganta, câncer, porque tudo aquilo ali que você vai colocando dentro de você, raiva. Tem muito, dentro desse processo também existe a fase da raiva. Por que meu marido me deixou? Ou por que Deus levou o meu marido? Por que Deus levou o meu filho? Por que Deus fez isso comigo? Então, existe sim as dores emocionais e quando elas são muito fortes, vai vir sim para o físico. Uhum. Então, eu atendi essa cliente minha que já tinha 6 meses. Ou seja, ela não conseguiu superar a morte do esposo. Uhum. Então, o que transformou? Em uma depressão. 3 meses, 4 meses, a pessoa ainda continua na dor, é hora de buscar uma ajuda profissional. Uhum. Porque aí tem pessoas que não conseguiu ainda sair dessa dor. Uhum. É 10 anos, é 20 anos, quando você vai conversar com a pessoa conta, chora, se expressa-se como aquela pessoa tivesse acabado de morrer. Porque todas as dores que nós passamos, a gente tem como ressignificar, né? Ressignificar. Hoje você está contando aqui algo que aconteceu com você, que hoje você está usando isso para ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. Né? Para dizer Olha assim, que não coisa precisa você linda, ficar né? preso na dor. Isso. O luto é para sempre. Uhum. Mas a dor não tem que ser para sempre. Uhum. Eu não posso ficar preso à dor, porque vai causar mais danos ainda ficar preso a essa dor. E entregar nas mãos de Deus, né? Entregar o nas mãos de motivo, por que Deus. levou, por que aconteceu, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele dá e Ele tira. Então, Sim. Ele sabe os motivos, o porquê que leva, né? Sim. A gente tem que entender essa parte. Sim. Quando alguém fala assim, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Foi negligência médica. Foi um acidente. Foi isso, foi aquilo. O que eu falo? Eu não vou estar aqui para sempre. Ninguém vai estar aqui para sempre. Então, de uma forma ou de outra, Deus ele vai usar as situações para quando chega a hora dele levar. Cada pessoa vai passar, né, por essa fase de morte, por essa fase de perca. Então, o que fazer é entender. Se aconteceu, foi porque Deus quis. Quem está e quem continua no controle é Deus. Nada acontece fora do controle de Deus. Por mais que a gente pense, mas foi o médico.
Ai, foi um acidente. Não, quem está por trás de tudo isso é Deus. Eu não vejo de outra forma a não ser Deus. Amém. Então, termina nessa parte essa parte mais pesada, né? Que é quando há esse falecimento. Existem situações também em que a mãe quer cuidar demais do filho. Ou esse filho saiu de casa, já está casado. Vamos falar sobre... Vamos supor, por a situação em que ele já esteja casado. Sim. E às vezes a mãe ainda quer continuar cuidando desse filho, né? É um estrago. É um estrago. Porque assim, essa mãe não entendeu que esse filho já é um homem. Já é um adulto. Já é uma mulher. Já é dono de si. Então, são mães controladoras. São mães que já vieram, né, desse núcleo, desse controle que tem sobre o filho. E aí essa mãe ou esse pai continua ditando as regras, quer que os filhos façam exatamente da forma dela, do jeito dela. E detalhe, porque se esse filho fala alguma coisa, faz alguma coisa, vai contrariar muito ela. Vai contrariar, e a gente sabe também, Rafa, que dentro dessa dinâmica existe mães narcisistas, que nós não queremos aceitar, mas existe. Isso existe. Aí existe aquela que controla, aquela que edita a regra, aquela que se não fizer o que o filho, não fizer o que ela quer, ela vai xingar esse filho. Nossa, é uma situação terrível. Vai manipular. Nesse caso aí, o que o casal... Vamos supor, a mãe é narcisista. O que o casal tem que fazer nesse caso? Porque é difícil, Limites. Né? Vai ter que ter uma conversa muito séria com a mãe. E dentro dessa dinâmica aí vai ter muitas dores. Vai ter, porque a mãe em si, a mãe com esse traço, ela não vai aceitar de jeito nenhum. Tem muitos casamentos que são desfeitos por conta dessa mãe com esse traço. O pai. Tá, e aonde que entra aí o homem da casa? Ele é o sacerdote. Ele tem que entender que a vida dele agora é diferente. Ele não vive mais dentro da casa da mãe. Ele não tem mais aquela obrigação com a mãe. Ele agora é um homem. Ele agora precisa cuidar dessa esposa. Ele vai construir a sua família, vai ter os seus filhos. Então, 100% é para essa esposa. 100% agora é para a família dele. E aí não é que esse filho vai abandonar pai e mãe. Porque a Bíblia é bem clara. Honrar pai e mãe. Só que honrar pai e mãe não é você fazer tudo que a sua mãe quer. Honrar pai e mãe não é você fazer todos os desejos do pai. Porque até a Bíblia fala que o filho deixará o pai e a mãe, né? Exatamente. Então, assim, se eu não deixo a minha mãe, se eu não deixo o meu pai, eu já estou contra os princípios bíblicos. Agora, não é para você também abandonar, porque tem filhos que literalmente abandonam. Tem filhos que... Já vi casos, assim, de colocar até em asilo. Esse aí já é outro caso também. Já né? é outro caso. E não é assim por falta de... É porque não quer mesmo. É aquele filho... Aí já entra no campo da desonra. Da desonra, que é exatamente. Isso bíblico. é desonra. Eu colocar um limite na minha mãe, eu colocar um limite no meu pai, eu falar o não. Não, isso aqui não está certo, isso aqui eu não concordo. Isso não é desonra. Desonra é eu... literalmente abandonar o meu pai, abandonar a minha mãe, não querer mais nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de vínculo com a minha mãe. E isso é o quê? É desonra. Agora, você colocar os limites, mãe, aqui dentro, quem manda sou eu sou o sacerdote. Então, eu não vejo desonra nesse caso. Entendi, sim. A maioria das pessoas que nos assistem são mulheres, né? E se tá acontecendo isso no teu casamento, você tem que dar uma puxão de orelha no teu marido aí. Sim. Seja auxiliador, aí fala assim, ó, dá um jeito aí, você que é o homem da casa. Porque existem casos, sim, que o marido deixa a mãe fazer
O que quer dentro da casa. Exatamente. Chega lá, né? Às vezes tem muita sogra que quer ensinar a esposa a lavar, como lavar a roupa, como lavar a louça. E as noras ficam tudo Fica fervendo. fervendo, né? E isso é ruim, né? Pro relacionamento, tanto pro casal quanto pra família inteira, né? Sim. Que cada um no seu lugar é perfeito, porque, né? Sim. Tendo essa... Lá em casa nós fizemos um combinado entre eu e minha esposa, né? Nós colocamos limite. Assim, ó, você coloca limite lá, eu coloco limite aqui. Só que nós vamos combinar uma coisa. Aqui nós vamos proibir eles de entrar. Não que vá entrar sempre que quiser. Sim. Mas brigarmos por conta de eu falar da tua mãe e você falar da minha, isso daí a gente foi logo no comecinho do casamento. Como começo do casamento, Sim. tudo a gente é novo, né? Mas nós colocamos essa regra em casa porque eu imaginei assim, a gente tem que honrar. Ao mesmo tempo que eu quero honrar o meu pai, a minha mãe, ela também quer. Sim. Então a gente tem que entrar num acordo, casal, entrar num acordo e entender que a mulher precisa honrar a esposa dela. Como eu preciso honrar a minha esposa também e honrar a sogra, porque quem gerou a minha esposa foi a minha sogra. Então eu tenho que honrar também. Não, mas também dentro dos limites também igual você falou aí, né? De não deixar passar dos limites demais, porque daí já atrapalha o casal, né? Exatamente. Então, assim, dentro dessa dinâmica, é isso aí que você está falando. É os limites, é combinar o que pode, o que vocês concordam, o que não concorda. Então, é isso. E quem estiver passando por essa fase é procurar acolhimento. Não existe um outro caminho, não existe uma outra, né? Um outro caminho a não ser o apoio, o acolhimento, conversar. A conversa ela pode gerar desconforto, mas se não tiver a conversa, não tem o que fazer. E a gente não pode deixar de falar também dos avós, né? Dos avós. Que muitos netos abandonam os avós. Exatamente. Os avós também, eles se sentem tem um papel ninho muito vazio, importante, né? Um papel muito importante, porque assim, eu não tive a oportunidade de conhecer meus avós, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Uhum. E eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Então, quem tem essa oportunidade, honre seus avós. Honre, né? Eu sei que nem para todo mundo é fácil, existe uma história por conta, né, das situações, mas o que precisa ser feito? Conversar, ter o acolhimento, cada um tem a sua história de dor, cada um tem a sua história de sofrimento, mas o que a Bíblia nos ensina? Perdão. O perdão, ele consegue reconstruir a família, reconstruir esse núcleo familiar. Uhum. Que em Êxodo 20:12 vai dizer que nós devemos honrar pai e mãe. Então, pai e mãe, ele é autoridade no mundo espiritual para nossa vida, né? E ele dá uma promessa ainda, né? Para que se prolongue os seus dias na terra, né? Sim. Ô, Rafa, é muito interessante você falando isso aí, porque assim, o meu filho, ele tá casado, o Bruno, ele é solteiro, mas ele tá longe. Mas todas as vezes, assim, que o Júnior, ele tem uma decisão, ele tem alguma coisa para seguir em frente, ele já tem a decisão dele. Mas o que ele fala? Espiritualmente. Porque quem é o pastor dele? Espiritual. Ele tem o pai dele como espiritual, ele tem a mãe dele. Então, sempre que ele já tem a decisão dele, mas ele sempre vem e fala: pai, eu vou fazer isso, isso e isso. Ele já tem uma direção. Uhum. Eu gostaria que o senhor me abençoasse, eu gostaria de ouvir a sua opinião, eu gostaria... Não é que a gente está interferindo, não é que a gente está mandando, mas assim, ele sabe honrar. Uhum. Ele aprendeu esse princípio. Uhum. Então, todas as vezes que ele... Ainda que tenha alguma coisa durante esse caminho,
Se a gente não concorda, eu falo, olha, filho, na minha opinião, é assim, assim, mas faça o que está no seu coração. O que eu posso fazer por você é orar e abençoar. Uhum. E o Bruno hoje ele tá longe de você. O Bruno hoje Tá casado. O Bruno hoje ele continua solteiro, trabalhando. O Bruno tá solteiro. O Bruno tá solteiro. Tá. Chega quinta-feira. Então imagina. Mas eles vêm visitar vocês, né? Tem 1 ano e pouco que eu não vejo o Bruno. Então ele vai vir agora. Ele vai vir agora. Que legal. Ele vai vir agora. Então imagina o tanto que eu tive que trabalhar em mim. Uhum. O tanto que o pai dele teve que trabalhar. Né? Porque assim, quem olha de fora, o que vai ver? Nossa, mas que filho ingrato. Nossa, como que fica 1 ano sem ver a mãe. Mas não sabe, né? O que está nos bastidores, não sabe os perrengues, não sabe o que está passando, não sabe o que está vivendo. Você já atendeu casos assim de pessoas que precisaram voltar atrás e resolver algum probleminha que foi? Porque quando você sai do seu lar, você tem que sair com a bênção dos pais. Existem casos de pessoas que saem brigado com o pai, brigado com a mãe, né? Por algum motivo qualquer. Você já atendeu algum caso assim em que alguma pessoa precisou voltar atrás e pedir perdão para poder seguir? Ou estava com a vida travada por esse motivo? Sim, só que no caso o pai estava morto. Eita, e aí? Como que faz? Ressignificar, porque assim, esse filho, ele teve muitos conflitos com o pai, ainda vivo, e ele não conseguiu perdoar esse pai. Então, ele sempre atacava esse pai, sempre ele falava muito mal desse pai. Ele tinha muita dor de rejeição, muita dor de abandono. Ele sempre morou em casa com esse pai, mas era um pai ausente, era um pai que não dava acolhimento, era um pai que, assim, o pai fazia de tudo por ele, comida, o financeiro, sempre estava ali ajudando. Mas o que ele mais queria, ele não tinha, que era a atenção do pai. O pai tinha atenção para outras pessoas, elogio para outros filhos, mas para o que estava ali dentro da casa, ele não conseguia ter essa conexão de abraço, de acolhimento, eu te amo. Então, dentro dessa dinâmica, muitos pais acham que só porque dá comida, só porque ajuda ali no financeiro, já é muito. E acaba ferindo também esse filho. Você é um ingrato. Olha, eu trabalho, eu dou de tudo para você. E olha como que você me trata. Mas o que esse filho queria era o acolhimento que não tinha. Era a conexão. A gente acha que quando você tem um filho, eu quero dar de tudo pro meu filho, eu quero dar carro, eu quero dar isso, quero dar aquilo. Mas muitas vezes o que ele precisa não tem. É um abraço, é um sair e comer uma pipoca junto. E são coisas que marcam. Imagina o pai levar um filho em um shopping, leva uma criança em um parque. Isso marca, Rafa, pro resto da vida. Marca. E as dores também marcam. Então, esse filho, ele perdeu o seu pai com muita raiva ainda do seu pai. E aí, o que fazer? Porque esse pai já é morto. Então, o que a gente vai fazer? Ressignificar as memórias. Vai tratar essa dor. Vai tratar esse sofrimento. Também precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Sozinho é difícil. Sozinho é difícil. Porque, assim, às vezes a pessoa tem 50 anos. Eu passo muito por essa fase também. Eu tenho 50 anos, eu já sou bem vivido, e eu não tenho... Eu não vou, por exemplo... A Eliette, ela é mais nova do que eu. Isso aí que ela está aprendendo é bobeira. Antigamente não existia isso. Eu já tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho... O que ela tem para me ensinar? Então, são pessoas dentro dessa dinâmica que acham que não precisa de ajuda de ninguém. Mas aí, quando você vai conversar com essas pessoas, são cheias de dores, de traumas, traumatizadas. Sofreram muito na infância, sofreram muito na adolescência. E dentro... Essa fase dos 50, 60, 70 anos, esse tipo de grupo são mais difíceis de buscar apoio, de buscar ajuda.
eles entram em uma defesa que eles estão certos. Ele já tem ali a formação dele, já tem a opinião e não muda. Não muda porque para eles já sabem de tudo e não precisa aprender, não precisa... Falam que é frescura, falam que é para chamar atenção. A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu sofri, eu não morri, eu trabalhei em roça, eu fiz de tudo. E você hoje tem uma vida mansa, hoje você tem uma vida aí mais fácil e você está reclamando de barriga cheia. Isso é difícil, Mas não? precisa de ajuda, é muita bagagem. Yeah. Que essas pessoas mais velhas carregam. Não vou generalizar, dizer que são todos, sim. mas a maioria, nessa fase, nessa idade. E tem que buscar ajuda, porque enquanto você está vivo, Deus tem um projeto na nossa vida Sim. que às vezes, se a gente trava em certas áreas da nossa vida, a gente está impedindo a ação de Deus em planos que Deus tem pra gente, né? Por mais que, independente da idade, Sim, não importa a idade. né? Verdade. E eu queria, para passar para o final, para encerrar, você acredita que às vezes, né, nós estamos falando de síndrome do ninho vazio? Você acredita que isso traz assim um esquecimento? Às vezes a gente esquece que nós também somos filhos e temos um pai, Sim. que é o nosso Deus. Você acha que isso ajuda a trazer essa compreensão? Ajuda e muito, Rafa. Porque assim, Pode. tem essa dependência, né? Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, que é o apego. Nessa fase, a mente está ligada só ali no pai, na mãe. E esquece do nosso pai espiritual. Que é o que eu te falei. Eu tirei a minha dependência dos meus filhos e eu coloquei numa única pessoa que é Deus. Que é o nosso O meu pai espiritual. Então, tem algum vazio, tem alguma situação que você está passando, você tem um pai. Só que assim, por que muitas pessoas não entendem? Mas é espiritual, não é a mesma coisa. Por quê? Porque existe uma dor. Enquanto essa dor não for tratado, tem pessoas que não vê Deus como pai. É como uma força maior. Ele é uma força maior. É o soberano, sabe? Mas não tem ele como pai. Só que nós somos filhos e todos nós, dependente da crença, nós temos um pai. Então, todo abandono, toda rejeição, qualquer sentimento de vazio, nós temos um pai. Salmo 103, 13 vai dizer assim: como um pai se compadece dos seus filhos. Quando a minha filha está doente, quando ela está precisando de alguma coisa, eu sempre estou perguntando. Eu sempre estou lá assim. Sim. Né, o que está acontecendo? Às vezes está com a carinha triste. O que está acontecendo com você, né? Às vezes ela me pede alguma coisa. Papai vai comprar para você. Quando eu receber, eu compro. Né? Quando a filha está se sentindo triste, você vai lá, eu pergunto da escola, como que vai a escola, Sim. né? E o versículo diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, né? Eu estou trazendo o meu exemplo aqui que eu uso com a minha filha, né? Assim o Senhor se compadece dos que os temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como um pai se compadece dos seus filhos. Assim, então ele faz uma comparação. Assim como eu me compadeço da minha filha, ele também se compadece de mim. Sim. Porque ele sabe da minha estrutura. Né? Porque a partir do momento que a gente entende esse Deus Pai, a gente vê que ele está olhando para nós, ele está cuidando de nós. A todo momento e a todo instante. Né? E conhece a nossa estrutura. Quando fala conhece a nossa estrutura, eles que viemos do pó, Sim. ou seja, como veio do pó, pessoas que precisam de ajuda, né? Pessoas que precisam. Nós não somos seres, né? Temos dores na alma, né? Nós somos suscetíveis a ataques espirituais, né? E precisamos
de cura na alma também. Nossa alma precisa de cura, né? E ele sabe que nós somos fracos em estrutura. Exatamente, Rafa. O que nos separa de Deus? As dores emocionais, porque a gente fica preso. Uhum. Quando eu estou passando por uma situação muito difícil, é automático agora. Eu tenho Deus. Eu tenho meu Pai. Rapidamente ali eu já faço uma oração. Eu não fico mais preso à dor. Só que quando a gente não se conhece, quando a gente não conhece as dores que a gente carrega, a gente vai ficar o quê? Preso, traumatizado nessa dor. Deus está falando, filho, eu sou teu pai. Filha, deixa eu te acolher. Olha eu aqui. A gente não pode ver Deus, mas a gente sente. Só que a pessoa fica tão presa, tão na dependência ali, do emocional, preso na dor, que não consegue ver, sentir, ver o mover de Deus, sentir a unção de Deus sobre nós. Então, todas as vezes que eu estou passando por um conflito ali muito doloroso, eu me acolho e falo, não, isso aqui eu não vou ficar preso. E ali já começo a fazer minha oração e já me desligo, eu não fico mais presa na dor. Eu não fico mais presa em nenhuma dor. Então, hoje, eu quero falar, quem estiver preso na dor, é muito importante também ter essa outra visão. Sair dessa prisão de dependência emocional, de trauma, e procurar, sim, uma ajuda espiritual, ajuda emocional, e que a gente não tem que ser de ferro. Não existe a Mulher Maravilha, como muitos falam, né? A mulher guerreira que está ali sempre lutando, vai para um lado, vai para o outro. Essa mulher guerreira, ela precisa ser acolhida. É verdade. Não existe Mulher Maravilha. Essa mulher que trabalha, essa mulher que luta, essa mulher que pega aí no pesado, ela precisa de colo. Ela precisa, assim, ser acolhida de todas as formas. Só que a forma como ela aprendeu, só lutando, guerreando, muitas vezes ela não é compreendida, não é atendida. Mas eu quero dizer que sim, existe um colo, existe um acolhimento, tanto da parte humana e como da parte de Deus. É verdade. Amém. Amém. Rafa, eu quero aproveitar também esse momento aqui e dizer que o Fernando Júnior, o meu filho, em breve ele vai estar lançando o livro dele. Verdade. Verdade. E aí ele vai contar tudo, Rafa. Teve algumas coisas aqui que eu não falei, porque eu vou deixar para ele falar, né? A saída dele, o que ele passou. Eu estou contando o que eu passei. E aí, nesse livro, ele vai contar tudo. O que ele sentiu, as dores dele, as perdas dele. Ele vai contar detalhadamente nesse livro. Aí ele vai vir aqui contar. Em nome de Jesus. Então tá bom. Em nome de Jesus. Então. Vamos lançar aqui, se Deus quiser. O pessoal vai ficar esperando para ele vir aqui contar. Meu se Deus quiser. Você vai ser bênção. Vai. E eu queria que você deixasse seu contato, seu Instagram, para as pessoas que estão ouvindo aí poder entrar em contato. O meu contato é 159-8135-3331. Rafa, detalhe, buscar ajuda só quando você está doente, emocionalmente? Não, gente. Não. Quando o nosso telhado, ele está pingando, tem uma biqueira ali, chovendo dentro de casa, a gente vai arrumar esse telhado quando está chovendo? Ou quando está sem chuva? Não, sem chuva, né? Tem sem que arrumar chuva. Logo. Talvez hoje você esteja bem emocionalmente. Eu não preciso de ajuda. Chegou a hora de você, sim, procurar uma ajuda, se fortalecer, buscar ferramenta para quando o dia mal chegar, você saber o que fazer. Porque às vezes tem gente que não está passando, mas vai chegar o dia, vai né? chegar. Verdade. Sempre alguém passa por um dia mal. A própria Bíblia diz isso, né? O dia mal chega, e aí? O que fazer? E você não trata só desse tema, né, Eliette? Você também ajuda em várias outras síndromes também, né? Sim, os traumas, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, relacionamentos tóxicos, tudo que for assim, Rafa, em relação ao emocional, a gente tem ferramenta, eu trabalho com a TRG, terapia de reprocessamento generativo. Reprocessamento, que significa reprocessar a tua história de dor. Todos nós temos uma história de dor, né? Tem
Tem aí pessoas que estão vivendo só reproduzindo as suas histórias, transferindo para o filho, transferindo para o amigo, e isso é tóxico, isso é ruim. Por exemplo, a minha história, eu tenho uma história de dor. A minha mãe, então, meu Deus do céu, nem se fala a história de dor que a minha mãe teve, o peso. E aí eu acabei pegando as dores da minha mãe. Mas eu aprendi, eu não preciso levar adiante as dores da minha mãe. Eu não preciso. O meu filho também não precisa pegar as minhas dores. Hoje o meu filho ele tem a oportunidade de viver uma vida mais leve. Ter um trabalho mais leve. Ter uma vida mais saudável. Ele não precisa seguir a minha vida. E é isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eliette, quero agradecer pela sua presença, trazendo mais um tema aí importante e relevante, né, para nós aqui, para quem está assistindo em casa. E você sabe que as portas sempre estão abertas. Rafa, eu que agradeço, viu? Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Eu só tenho que agradecer por esse apoio. Quem quiser me procurar no Instagram, eu tenho ali, você pode entrar em contato, tem vários temas. É Eliette.santos, né? Isso. Vai estar também na descrição do vídeo aí, tá? Quem quiser acessar aí direto, é só abrir aí, clicar no maisinho. Vai estar lá o meu Instagram e dela também, para vocês conhecerem ela lá. Segue lá ela no Instagram. E tem o grupo, né, Rafa, que você já falou. Isso, tem um grupo também, vai ter um link aqui, vai estar o grupo lá da Eliette, vai estar escrito no link também aqui na descrição. Você clica e já entra no grupo lá. Rafa, então, muito obrigado, que Deus abençoe. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Deus continue te abençoando, te honrando, que você consiga voos altos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. De nada. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, nós vamos fazer aquela oração, né? Eu vou pedir para você fazer. Você pode fazer essa oração para a gente encerrar. Enquanto nós estamos fazendo essa oração, você em casa fecha os olhos, enquanto a Eliette vai estar orando aqui por nós. Amém? Senhor Jesus, Sim, neste Jesus. momento, Pai, eu quero Pai. ser grata por esse momento aqui tão Pai rico, querido, tão importante que o Senhor nos deu. Mais uma oportunidade de estar aqui falando, Jesus, dessas coisas tão importantes. Deus, eu quero apresentar cada mãezinha nas tuas mãos. Eu quero te apresentar, Senhor, cada paizinho, cada filho, Senhor. Jesus, eu quero apresentar, Jesus, cada família nas tuas mãos. Ah, Espírito Santo, venha trazer clareza. Jesus, venha trazer, Jesus, conhecimento, Jesus, para nós. Ah, Espírito Santo, que todos nós, ó Deus, venha entender, Jesus, que nós não precisamos ficar presos, Jesus, à dor. O que o Senhor quer para nós é cura, cura interior, cura espiritual, cura para a nossa alma. Jesus, onde tiver uma pessoa agora traumatizada com a sua história, onde tiver uma pessoa agora com depressão, onde tiver uma pessoa agora com crises de ansiedade, Espírito Santo, traz cura para essa pessoa. Jesus, faça ela entender, Pai, que ela não precisa, Jesus, ficar preso na dor, que ela não precisa, Jesus, carregar bagagens, Pai, e que ela tem um futuro lindo, que o Senhor deu uma promessa para cada um de nós. Espírito Santo, liberta, Jesus, joga por terra, Espírito Santo, tudo aquilo, Pai, que vem para atrapalhar. Jesus querido, eu quero apresentar, Pai, cada sogra nas tuas mãos, cada nora, cada filho, cada mãe, cada pai, cada irmão, cada amigo. Jesus, eu apresento
todos nas tuas mãos. Todo núcleo familiar, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque Satanás veio, Jesus, para acabar com a família, mas o Senhor veio para dar vida. Ah, Espírito Santo, entra. Jesus, tira todo o sentimento de rejeição, todo o sentimento de abandono, todo o sentimento de humilhação, Senhor, todo o sentimento de traição. Jesus, venha desfazer, Jesus, tudo aquilo que a mente, Senhor, tem criado, Pai, tudo aquilo que Satanás tem se aproveitado das nossas vulnerabilidades, Jesus, das nossas fraquezas, Senhor, para dizer que nós não temos um Pai. Obrigada, Jesus, por ser o meu Pai. Obrigada, Espírito Santo, por ser o meu acolhedor, Obrigada, Jesus, por nos acolher, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Toma, Jesus querido, o Rafael, toma a Jamile, toma a sua família, toma toda a sua equipe, Jesus, que está aqui, Pai, nesse estúdio, trabalhando, Pai. Venha prosperar, Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Entra, Pai, com a tua proteção e com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eliette, obrigado mais uma vez, pastor Eliette. E você que ficou assistindo até aqui, agradeço também. E eu espero você no próximo episódio, tá? Tem vários episódios aí de temas que nós já falamos aqui, que você pode assistir também. E não esqueça, assista a série Curando as Raízes também, que falamos sobre várias dores também, né? Sim. Rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. Então, é um podcast muito bom mesmo. Nós fizemos uma coisa muito bonita lá, inclusive as artes, tudo preparado só para aquilo, né? Foi bonito. Muito bonito. Foi feito, né? Então, te convido a assistir. Só pesquisar aí, Curando as Raízes com a terapeuta Eliette, já aparece aí para vocês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio, permitindo Deus.